Não está gravando ainda. Olá, pessoal. Hoje vamos iniciar mais uma formação geral aqui da Diretoria de Ensino e o nosso tema de hoje é competências socioemocionais. Eu sou a Fernanda Duarte, PCNP de Língua Portuguesa e faço parte da equipe de formadoras de hoje, juntamente com a minha parceira Fernanda Silva, PCNP de Matemática. As formações da diretoria de ensino, elas acontecem na semana B. Elas acontecem na semana B, as pautas são com temas gerais, que podem ou não indicar um momento de desdobramento. As transmissões, elas são do formato assíncrono, mas em breve elas serão transmitidas também pelo aplicativo Centro de Mídias. O formato também é presencial e coletivo, então ele deverá ocorrer na unidade escolar de acordo com o horário estabelecido. Bom, nessa página, nesse slide, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre os feedbacks. Toda final de formação tem um link no qual os professores eles fazem a sua avaliação, deixam algumas sugestões de tema. Então, aqui a gente consegue ver como foi essa avaliação das últimas formações. A gente vê aqui que nós temos 88% da avaliação, que foi como bom, e que o tema também foi relevante, então nós tivemos uma boa avaliação. Bom, então vamos à nossa pauta de hoje. Para iniciarmos a nossa formação, nós vamos exibir um vídeo para que a gente inicie a nossa conversa. Esse vídeo é da Rosana Voltolini, da Associação pela Saúde Emocional de Crianças da ASEB. Então, esse tema é um tema bem conhecido, todos os professores já ouviram falar bastante na escola, mas é muito importante que a gente reforce um pouquinho mais se aprofunde mais sobre esse tema. Então, nós vamos agora assistir um vídeo. Antes do vídeo, desculpa, gente, eu gostaria de ler para vocês essa frase, que foi tirada da Unesco 2015, do Ban Ki-moon, que é: a educação deve produzir mais do que indivíduos que consigam ler, escrever e contar. Ela deve nutrir cidadãos globais que consigam enfrentar os desafios do século XXI. Então, é uma frase bem pertinente com esse momento. Bom, agora nós vamos ouvir o vídeo da Rosana. A escola, primeiro, ela precisa ter a consciência de que competências cognitivas, elas não dão conta da necessidade do mundo hoje. E hoje já está mais do que provado, através das diversas pesquisas, que as competências socioemocionais, elas têm, inclusive, um grande impacto sobre o desempenho acadêmico das crianças. Que, por exemplo, uma criança, se ela não está bem consigo mesma, se ela está triste por alguma coisa, ela vai ter o processo de ensino-aprendizagem impactado. Ela não vai conseguir absorver o conteúdo porque ela não está bem. Então, se eu tiver um conjunto de habilidades, por exemplo, a persistência, se eu tiver essa competência desenvolvida, eu vou ter um melhor desempenho na matemática, assim como eu vou ter um melhor desempenho em uma situação conflituosa, um amiguinho dentro da classe, que se ela tiver a oportunidade de começar aos 7 anos, eu não tenho ainda o meu jeito de como eu faço para resolver os problemas do dia a dia. E aí, se eu aprendo um conjunto de competências, independente do modelo que se tem em casa, eu vou criar o meu próprio jeito de lidar com os problemas e as dificuldades da vida. Todos nós, adultos, a gente não teve esse aprendizado, Nenhum de nós. Porque a gente sabe que tem muitos professores aí que tem 30 anos de carreira, é do jeito que eu faço, é assim que eu faço e está dando certo e eu não quero saber. Toda vez que a gente sensibiliza alguém para a importância de determinado tema, demonstrando o impacto que esta ação pode ter
né, na vida das crianças e do próprio professor em sala de aula. Se eu faço a sensibilização, eu consigo trazer ele para perto. Se todo educador, né, todo pai, toda mãe tiver a oportunidade de desenvolver um conjunto de competências emocionais e sociais, elas vão agir como fatores de proteção para que ela não venha a ter outros problemas. A escola, primeiro, ela precisa ter a Seu áudio está fechado. Então, vamos iniciar a nossa formação com essa pergunta: competências socioemocionais. O que são e como podem contribuir para o desenvolvimento dos estudantes? Bom, eu vou fazer a leitura desse trecho porque é importante para a gente entender um pouquinho melhor o que são essas competências. Nos dias atuais, e mais do que nunca, o termo competências socioemocionais ele está presente na mídia, nos grandes veículos de comunicação, nas salas de aula, nas formações pedagógicas, no Brasil e no mundo. Por todo o meio educacional, muito falamos e ouvimos falar sobre essas competências que são tão importantes para o desenvolvimento integral do indivíduo e para uma boa convivência em sociedade. Vamos traçar um curto paralelo entre as competências práticas, cognitivas e as socioemocionais. As práticas e cognitivas, elas são aquelas que dizem respeito ao desenvolvimento de habilidades para a compreensão de conteúdos, conceitos e processos dentro dos diferentes objetos de conhecimento. Agora, já as competências socioemocionais, elas são aquelas que visam o desenvolvimento das dimensões comportamental e relacional dos indivíduos. Então, quando nós falamos de competência cognitiva, nós falamos, né, dessas habilidades dos alunos, dos estudantes têm de refletir, de interpretar. Já as socioemocionais, ela vai na parte do aluno de convivência, da vida social, da vida particular deles. Bom, a base curricular, a base comum curricular, ela nos apresenta preceitos que, antes de falar desse quadro, eu só vou falar um pouquinho, né, dessas competências, elas nos apresentam preceitos que deixam evidentes que o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, ele necessita ser estruturado por meio de metodologias pedagógicas inovadoras, de modo que essas competências socioemocionais, elas sejam propositalmente desenvolvidas junto com as competências cognitivas. Então, através dessas proposições pedagógicas, que colocam os educandos, né, diante do desafio de refletirem sobre os objetos de conhecimento, tendo em vista situações, problemas que tornam o aprendizado um sentido mais significativo para o estudante. Então, ao mesmo tempo que eles preparam melhor os estudantes para enfrentar as situações reais da vida pessoal e social, e nesse sentido, a competência consiste na capacidade que o sujeito tem de mobilizar, de articular e de colocar em prática seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes e os seus valores, juntamente com o cognitivo e o socioemocional. Lembrando que as competências socioemocionais e cognitivas, elas se interrelacionam na formação integral do estudante. Então, vamos ver agora nesse quadro as 5 competências socioemocionais. Né? Esse infográfico ele foi retirado do Instituto Ayrton Senna. Então, quais são essas competências socioemocionais? Elas muitas são ligadas a cada uma das 5 macrocompetências, e nós vamos concentrar em algumas delas que foram identificadas como importantes de serem desenvolvidas na escola. Então, a partir dessas macrocompetências, dessas 5 competências socioemocionais, nós temos os derivados. Então, nós temos aqui a autogestão, né,
que vem a determinação, a organização, a responsabilidade e a persistência e o foco. O engajamento com os outros, iniciativa social, assertividade e entusiasmo. A amabilidade, empatia, respeito, confiança, a resiliência emocional, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. E o aberto ao novo, que é a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Sendo assim, agora nós vou falar um pouquinho de cada uma dessas competências. A primeira é a autogestão, que é a determinação, a persistência, a organização, o foco, que diz respeito à capacidade de ser organizado, esforçado, ter objetivos claros, se relaciona com a habilidade de fazer escolha em relação à vida profissional, pessoal ou social, estimulando a liberdade e a autonomia do estudante. A próxima é o engajamento com os outros. Então, diz respeito à motivação e à abertura para o mundo externo, sendo sociável, enérgico, otimista, animado e assertivo. É uma habilidade imprescindível para a convivência em sociedade e engajamento em atividades sociais e profissionais no futuro. E a amabilidade, que é uma competência socioemocional muito importante, que diz respeito à confiança, a empatia que o estudante tem ao próximo. Refere-se à capacidade de agir de modo cooperativo e não egoísta. Significa ter compaixão e respeito pelos outros, ser cooperativo, ser tolerante e também inspirar a confiança. A resiliência emocional, diz respeito à capacidade de aprender com situações diversas e lidar com sentimentos como raiva, ansiedade e medo de uma forma saudável, sem que isso abale a confiança do indivíduo. E, por último, a abertura ao novo. A abertura ao novo é estar aberto a novas tendências estéticas, culturais e intelectuais, além de ser curioso, ter imaginação e amplos interesses. Então, todas essas competências socioemocionais, elas são importantes também para o desenvolvimento cognitivo do estudante, para que ele tenha essa convivência com o próximo. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Fernanda, que vai falar para vocês como que isso é possível, como é possível ensinar essas competências socioemocionais no contexto escolar. Fernanda, passa a palavra. Obrigada, Fê. Oi, pessoal. Mais uma vez a gente aqui, nessa formação de ATPC geral. Espero que estejam todos bem. E esse nosso tema de hoje, como a Fernanda bem falou, é um tema extremamente importante que está aí à nossa volta, tanto nas mídias quanto nas nossas formações. A gente tem ouvido falar bastante, encontramos isso nos nossos materiais, como a gente vai mostrar aqui para vocês. Então é importante a gente trazer esse tema, aqui nesse momento, e em outros, quando a gente tiver a oportunidade, sempre está retomando, porque ele faz parte do nosso pedagógico aí na escola. Então, ele não está desassociado do nosso ensino dos componentes aí das nossas áreas, Então, como a Fê colocou, é possível ensinar essas competências? A gente vai chegar a uma conclusão disso ao final dessa formação. Aqui, primeiramente, então, as competências socioemocionais nada mais são do que habilidades que podem ser desenvolvidas e aprimoradas relacionadas à nossa capacidade de pensar, sentir e de se comportar de uma determinada forma. Trabalhar essas habilidades com os estudantes ajuda-os a conhecer os próprios limites e os dos outros, a tomar decisões conscientes, a lidar com os desafios e a resolver problemas complexos dentro da escola ou fora dela. Então, aqui a gente percebe
o quão importante é a gente ter essa intencionalidade, como a Fernanda colocou, no desenvolvimento dessas competências e dessas habilidades socioemocionais. Elas colaboram demais no desenvolvimento das habilidades cognitivas, né, que a gente está aí acostumado a trabalhar com os estudantes, então, seja na leitura e interpretação de um texto, seja no desenvolvimento de um conteúdo matemático, de história ou de geografia, e assim por diante, a gente tem um conteúdo para aquele componente. Porém, a gente precisa que o estudante ele tenha uma série de outras habilidades e uma série de outras situações para que ele consiga aprender. A gente sabe disso. E hoje nomeamos esses outros contextos, né, essas outras situações que eles precisam aí como competências e habilidades socioemocionais. Sem contar, continuando aqui, que ao abrir espaço para falar sobre sentimentos e emoções, os educadores e a escola também se aproximam da realidade dos jovens, contribuindo para uma formação integral. Então, como também já foi dito em diversas formações, até pelo Conviva, né, vocês já devem ter ouvido essas falas, do quanto é importante que a escola, que os professores tenham um bom relacionamento com os seus estudantes. Então, essa fala sobre as competências socioemocionais, ela vem bem ao encontro dessa necessidade que a gente percebe cada vez mais forte, né, para que a gente alcance o desenvolvimento do currículo, que vai colaborar aí para o ensino e aprendizagem dos estudantes. O seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento dessas competências e habilidades contribui tanto para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, quanto para a melhora do seu desempenho acadêmico. Então, já existem diversos estudos que apontam que um estudante que tem um bom desempenho socioemocional, ele também vai ter um bom desempenho acadêmico. Aí, aqui, continuando. Mas de quem é a responsabilidade de ensinar empatia para os estudantes, por exemplo? Então, a gente vem com essa situação, né? Quem deve ensinar? O estudante deve aprender isso em casa? A gente, né, num primeiro momento, imagina que empatia ou que outras habilidades ligadas às competências socioemocionais, que o estudante tem que trazer já esse aprendizado de casa, essas referências de casa. Mas muitas vezes a gente sabe que esses estudantes têm uma fragilidade aí no seu contexto familiar, né, no seu lar, e a gente vai perceber que é possível, mesmo ensinando ciências, ensinando física ou história, a gente consegue colocar, né, essas habilidades aí dentro do nosso conteúdo e contemplar isso e ajudar esses estudantes a alcançarem esse desenvolvimento, tá? Então, a resposta é de todos nós temos uma certa responsabilidade no desenvolvimento dessas competências e dessas habilidades. Aí fala que, para além da física, matemática e história, parte fundamental da construção do autoconhecimento e convivência social dos estudantes vem da interação no ambiente escolar. E é por isso que empatia não é necessariamente um componente curricular, como ciências ou história, porque ela é contemplada em uma das competências gerais, que permeiam todos os componentes, em todos os segmentos da educação básica, e também extrapolam o espaço da sala de aula. Então, falando dessa habilidade, dessa competência da empatia, em particular, aqui que é o nosso exemplo, ela vai estar presente em todas as situações do contexto desse estudante, desde o seu ensino fundamental até o ensino médio. E passando disso, porque vai além das paredes da sala de aula e dos muros da escola. Aproximar a escola do desenvolvimento de competências socioemocionais, trabalhando conceitos como autonomia, curiosidade, respeito e empatia, cria espaço para um aprendizado mais completo, significativo e tem impacto no bem-estar ao longo de toda a vida desse estudante. Então, faz parte também, né, da nossa responsabilidade de educador,
né, promover essa autonomia, o respeito, colaborar, né, no desenvolvimento aí desse senso de empatia. A gente sabe que as pessoas muitas vezes não têm isso assim de uma forma espontânea e natural. Então, a gente pode sim colaborar para que aprendam isso. Então, um exemplo é saber a hora de falar ou de agir, aprender a lidar com os impulsos e as emoções, são exemplos de habilidades que podem ser estimuladas em sala de aula, por meio de dinâmicas de socialização, realização de projetos, jogos e criação de espaços para debate, estimulando a empatia na relação entre os pares. Aqui trago para vocês, por exemplo, a situação das religiões, né? Numa sala de aula, quantas pessoas com religiões diferentes a gente tem? A partir do momento, por exemplo, que você cria um espaço para que os estudantes falem sobre as suas religiões, a gente está colaborando para o desenvolvimento da empatia, para o desenvolvimento do respeito, tá? Então, ele vai escutar algo diferente da sua crença, ele passa a desmistificar muito daquilo que muitas vezes ele tem, que ele traz aí interiorizado. Então, esses momentos, eles também fazem parte desse aprendizado, tá? E desse ensino das competências e habilidades socioemocionais. A especialista Tônia Casarim defende que competências socioemocionais devem ser incluídas desde cedo na vida escolar e auxiliam a estabelecer um vínculo de afeto entre aluno e professor. Eu também acredito bastante nisso. Aí aqui a gente trouxe para vocês um pouco, né, a parte aí da teoria, que o nosso material da rede, aqui da nossa Secretaria de Educação, ele vem pensando nas competências socioemocionais já há algum tempo. O material do ano passado, que nós continuamos trabalhando ano passado com o material Aprender Sempre, né, para língua portuguesa e matemática, tivemos aí também o Aprender Sempre para outras áreas, e a gente tem um material específico com orientações para articular o desenvolvimento dessas competências com as habilidades, né? Com o Aprender Sempre, que traz as habilidades essenciais que os estudantes deviam desenvolver. Então, é um material muito rico, muito interessante, convido vocês a conhecerem, aqui a gente tem o link desse material, mas ele está lá no site, tá, do currículo, que acredito que todo mundo conheça. É um material riquíssimo mesmo. Então, aqui a gente tem alguns volumes desse material. Trouxemos aqui para vocês apenas um exemplo de língua portuguesa e matemática, mas é bem importante que vocês conheçam, tá? Para entender a proposta de desenvolvimento das competências socioemocionais junto com as habilidades. Além do material Aprender Sempre, de 2021, os cadernos do professor, versão 2022, também contam com essa estrutura pensada nas competências socioemocionais. Então, aqui também tem o link para vocês acessarem. E aqui a gente trouxe para vocês alguns recortes. Então, ó, esse daqui é o volume 1 do caderno do professor, tá? De língua portuguesa. Então, o caderno do ensino fundamental, anos finais. E aí aqui, ó, ele traz uma página falando sobre a integração entre o desenvolvimento socioemocional e o trabalho pedagógico. Então, aqui traz o que são essas competências socioemocionais, quais são e como elas se organizam. Além disso, tem um quadro com essas competências, né? Aqui, ó, as macro competências e as suas derivadas. Então, aqui, inicialmente, tem abertura ao novo. Quais são as competências derivadas dessa macro? Curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. E as suas definições. É bem interessante, tá? Os professores aí que não sejam de língua portuguesa e matemática, que não tenham esse caderno físico, vale a pena acessar lá na plataforma para conhecerem esse material, que de uma forma geral
se aplicam e é possível ser desenvolvido em qualquer componente, em qualquer área, tá? Aí aqui tem ainda um quadro com sugestões de como integrar essas competências ao trabalho pedagógico dentro do nosso currículo oficial, que é o currículo em ação. E isso também acontece com o caderno de matemática, tá? Então, a gente também tem uma parte sobre a integração, o que são essas competências, tem o quadro com as macro e as suas competências derivadas, as suas definições, e mais uma vez aqui como fazer a integração com o trabalho pedagógico. Aí chegamos aqui nessa parte que é colocando em prática. Então iniciamos ali atrás, né, com aquele questionamento: é possível ensinar as competências socioemocionais no contexto escolar? Então a resposta nesse momento é sim. É possível ensinar, é possível a gente promover meios para que os estudantes aprendam na prática, tá? Essas competências, essas habilidades, as macro e as derivadas. E aí aqui tem mais um pouquinho de teoria, que a gente sabe que é importante também. Então, antes de qualquer trabalho pedagógico ser realizado, ele precisa estar alinhado ao projeto político-pedagógico da escola, para conferir significado à prática. Ao revisar o PPP, os professores e a equipe pedagógica de sua escola podem refletir a respeito do seguinte questionamento: como é o aluno que desejamos formar? Este é o momento de inserir as competências socioemocionais nas diretrizes da escola. Então, já foi falado em outros momentos, em várias formações, sobre a importância do nosso projeto político-pedagógico, né, de cada escola. Os professores devem conhecer esse material, esse documento, né, que é o nosso guia aí para todos os professores. E aí, continuando aqui, dentro do exemplo da empatia, né, que já apresentamos anteriormente, para ensinar empatia, os professores dos componentes de ciências e história, por exemplo, podem pensar em um projeto interdisciplinar que envolva o gênero debate. A partir deste projeto, os alunos deverão exercitar a escuta ativa, a cooperação, o respeito ao outro, a resolução de conflitos, entre muitas outras competências necessárias à compreensão do conceito e ao desenvolvimento de empatia. Além do debate, as competências e habilidades podem ser trabalhadas de inúmeras formas, a partir do jogo e da ludicidade, da abertura de espaços moderados de fala e da troca de experiências, de propostas de atividades que envolvam a autoanálise e a representação, como o desenho, a música, a escrita, o teatro, enfim. Tenho certeza que criatividade, né, é uma das coisas que os professores trazem já consigo desde sempre, né? Então, imagino que vocês saibam muito bem como promover esses momentos aí entre os estudantes. Aqui, além de integrar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais a outros aspectos da educação, fique atento a esses aspectos também. Contextualização. Então, o desenvolvimento dessas competências, ele tem que fazer parte, igual a gente já mencionou aqui, ele tem que ter uma intencionalidade, e para isso ele tem que estar contextualizado, tá? Então, ele tem que estar articulado a um momento e ao contexto. Depois, o foco. Aqui, deve-se ter clareza dos princípios, objetivos e caminhos que deverão nortear o desenvolvimento dessas competências. Flexibilidade. Pensar em diferentes abordagens e ferramentas que não limitem o desenvolvimento individual. Então, aqui a gente está pensando num trabalho sempre coletivo, seja os professores pensando num projeto entre áreas, seja possibilitando que os estudantes se articulem em grupos, em duplas, enfim. Coerência, né? Um alinhamento da gestão escolar com a proposta da equipe docente e o envolvimento e preparo dos professores além do aluno. Então, nós, professores, né, ao pensar numa atividade, numa proposta, então a gente pensar em toda essa estrutura,
a gestão, todos os professores, e o quanto eu vou conseguir promover essa atividade. Então, às vezes eu penso em alguma situação, um projeto, mas ele é amplo demais para mim, então eu vou precisar de uma parceria, tá? Então, é importante que esse desenvolvimento aí, ele conte com essa coerência. E potência. Há uma valorização na participação ativa do estudante na construção de atividades e até mesmo na percepção dele sobre o seu papel do professor. Então, aqui, o quanto a gente permite que o estudante ele seja protagonista, tá? Então, aqui é importante a gente reforçar essa fala do protagonismo, do quanto é importante que o estudante ele também faça parte de toda essa estrutura, do planejamento de um projeto, por exemplo, tá? Então, é bem importante que a gente permita isso aí acontecer. Aqui, então, a partir dessa tela, a gente traz para vocês algumas sugestões de atividades ou de situações que colaboram no desenvolvimento das competências socioemocionais aí com os estudantes. Então, primeiro aqui, chama-se Identificando Sentimentos. Construa uma linguagem que ai, aqui tá errado, depois eu arrumo, gente. Construa uma linguagem que possa trabalhar conceitos como reflexão nos estudantes e que eles possam trabalhar também o senso de pertencimento e de comunidade. É importante criar espaço para discussão e promover um tratamento acolhedor, tá? Dicas: contação de histórias, realizar dinâmicas em grupo, reservar um espaço de fala para os estudantes, né, que automaticamente vai ser um espaço de escuta também, porque eles têm que respeitar sempre o espaço de fala do outro, e apresentação de vídeos e séries, pensando depois na discussão de uma roda de conversa. Então, a partir dessas situações, o professor ele consegue identificar sentimentos, às vezes, que precisam ser mais observados e que as competências elas podem ser mais direcionadas. Então, aqui de novo reforçando o quão importante é a intencionalidade. Tá? Então, não vou contar uma história por contar, não vou apresentar um vídeo qualquer por apresentar. Eu tenho sempre uma intencionalidade. Qualquer ato pedagógico deve ser intencional, sempre. Aí aqui, continuando com as nossas sugestões, a gente tem os jogos e as brincadeiras, tá? Então, esses jogos sejam competitivos ou colaborativos, analógicos ou digitais, tanto para o ensino infantil, fundamental ou médio, ajudam a trabalhar as emoções de forma lúdica. E não é porque o estudante está no ensino médio que ele perdeu esse recurso lúdico, tá? Ele não necessariamente isso deixa de fazer parte ou de colaborar no seu desenvolvimento. Crianças e jovens aprendem a reagir com ganhos e perdas, respeitar o limite do outro, trabalhar em grupo e estruturar o raciocínio para a resolução de problemas. Então, é extremamente importante que a gente permita momentos de jogos e brincadeiras em qualquer etapa de ensino, tá? Então, aqui, escolha jogos de tabuleiro, mais uma vez aparecendo a minha intencionalidade. O que eu espero quando eu estou trazendo um jogo para a sala de aula, para um grupo de estudantes, o que quer que seja. Aí aqui tem as cartas da sustentabilidade, que surge a partir das 17 ODS que estão lá na BNCC. Então, tem aqui toda uma estrutura também. E uma brincadeira que é a caça ao tesouro. Brincar de esconde-esconde, mímica, construir brinquedos. Enfim, tem uma série de propostas aqui. Vocês vão ter esse material disponível também depois para acessar. É bem bacana, tá? Essas sugestões aqui, elas colaboram no desenvolvimento dessas competências e habilidades. Aqui, projetos, né? Também é uma realidade aí dentro das nossas escolas. Tem sido falado bastante sobre o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, por área,
ou mesmo um projeto único aí de um componente, é importante, tá? Esse tipo de ação dentro das escolas. Os projetos, eles colaboram em diversas instâncias aí com os estudantes e aproximam, tá? Os estudantes, o educador, e aí aqui algumas dicas, né, para envolver os pais e a comunidade escolar nesses projetos. Então, se for um projeto bem amplo aí da escola, é possível envolver turmas diferentes, né, séries diferentes, a comunidade de uma forma geral. Então, várias escolas já têm os seus projetos aí, né, sendo desenvolvidos em andamento, e é importante pensar de que forma que as competências socioemocionais estão articuladas com esse meu projeto. E se eu não conseguir perceber, de que forma que eu consigo inseri-las dentro desse meu projeto, tá? Aqui falando um pouquinho sobre a criatividade e a interdisciplinaridade, né? Então, exercitar a criatividade trabalha a capacidade de foco, habilidade de estar consigo e a flexibilidade de lidar com as impossibilidades. São competências interdisciplinares e fundamentais para viver nos dias de hoje, que podem ser incorporadas por todas as matérias, que a gente chama de componentes, e em qualquer idade. Dicas. Então, trabalhar com outros professores, tá? Então, é importante que vocês, professores, vocês tenham esses momentos para que vocês conversem, para que vocês pensem nas possibilidades de como trabalhar o desenvolvimento dessas competências aí na unidade. Peça para que os estudantes falem sobre o ano anterior, o presente, e que apontem, né, as suas intenções para o próximo ano. Ofereçam momentos livres para que os estudantes interajam sem o intermédio do professor. Então, depois de uma roda de conversa, por exemplo, da apresentação de uma situação, de um vídeo, de uma problematização, permita, né, que eles façam uma discussão entre eles. É importante também que eles tenham essa fala entre si. E tire os estudantes do contexto de sala de aula e apresente a eles exposições de fotografia, cinema, documentário, podcasts. Então, trazer para os estudantes outras possibilidades também. Hoje a gente sabe que uma aula, para ser boa, não necessariamente ela precisa estar dentro daquele formato tradicional que a gente conhece aí de tanto tempo, os estudantes todos sentados em fila, cada um na sua carteira, em silêncio, prestando atenção na fala do professor. Muitas vezes, muitas aulas maravilhosas acontecem no pátio, né, acontecem em outros espaços da escola e com recursos muito variados que colaboram e enriquecem demais essas aulas. E aí a gente finaliza então aqui a nossa formação, trazendo para vocês as nossas referências. Convido vocês a conhecerem, tá, todos esses materiais. Então aqui o Clube do Educador 5.0 é um link que vai levar vocês para essa página. Tem dicas riquíssimas aqui sobre as competências socioemocionais e como trabalhá-las em sala de aula. Aqui, esse segundo link é o link aqui do nosso material da rede, que leva lá para o material do Aprender Sempre, versão 2021, e que traz todas as orientações para articular o desenvolvimento dessas competências socioemocionais com as nossas aulas. E, por último, o e-book, tá? Competências socioemocionais, que é um material riquíssimo, é um pequeno livrinho, tá? Que, nossa, rico em imagens, em dicas, traz alguns exemplos que deram certo, tá? De propostas para trabalhar essas competências socioemocionais. Então, deixo aqui para vocês essas dicas, espero que essa formação colabore e pedimos para que vocês agora avaliem a nossa ATPC, tá bom? Pessoal, um abraço, até a próxima.